Oi pessoal, nós estamos aqui com o pai Ederson e que ele vai falar para nós um pouco também. Bom dia, me chamo pai Ederson Diogun, iniciado há 20 anos, dentro da religião. Minha família, minha avó, parte do meu pai, tinha o terreiro dela, era um terreiro de nação, de Angola, onde nesse terreiro eu vi no tempo da minha infância, cá dentro, correndo no meio das entidades, comendo as oferendas que, que para eles eram servidas, e chegou, depois de um certo tempo, eu me afastei, depois que em 97 eu tive a perca dela, ela não está mais no nosso meio, esteja no plano espiritual, melhor do que nós aqui, encarnados. Só que eu perdi um pouco a meada, perdi um pouco o rumo, perdi um pouco o caminho, me perdi em algumas coisas da fantasia do mundo, onde que dentro dessa caminhada que eu escolhi a seguir, assim que a perdi, tive os momentos ali bons, mas depois veio o sofrimento. Foi até onde, dentro dessa caminhada, eu procurei um terreiro, onde eu iniciei de novo a minha caminhada em 2005. 2005, entrei nesse terreiro pela primeira vez, terreiro do pai Geraldo, de Obaluayê, e onde lá eu tive aquilo que eu extendia, as revelações do meu caminho, das minhas forças, que eu trazia de berço, e uma missão a ser cumprida. Dentro daí foi feito vários trabalhos, que são os ebós, firmamento de coroa, firmamento da cabeça, para mim poder dar início naquilo que até hoje eu estou, agradeço por estar nessa jornada, por ter trago essa energia, por ter trago essa força dos meus ancestrais e por ter encontrado esta casa, este terreiro, onde eu falo que eu dei início a tudo, com o aprendizado, com os ensinamentos que foram me dados, pelo meu orixá, que eu carrego hoje no meu ori, que foi firmado, que foi consagrado, e hoje, infelizmente, a gente vê muitas das vezes a religião não sendo tratada como tem que ser tratada. Hoje em dia eu vejo muito desrespeito, da forma de conduzir, hoje a gente vê filhos com guia no pescoço, várias guias no pescoço, que talvez muitas das vezes não sabe que fundamento que é, então não é uma bijuteria, não é algo que a gente coloca por colocar, é uma coisa sagrada, é uma coisa que tem que ser respeitada. Infelizmente hoje em dia a gente não vê mais esse respeito, porque antigamente, da forma que era, e que muitas casas ainda trazem essa tradição, de fundo, não podia andar assim a livre, mostrando, muitas das vezes a gente vê pessoas em boteco, sentadas numa mesa, tomando uma cerveja, e muitas das vezes com o pescoço cheio de guia, muitas das vezes a gente vê pessoas que estão infelizmente aí no mundo das drogas, infelizmente perdido ainda, usando guia, entendeu? E é o que eu acho que é um pouco de desrespeito, porque antigamente não existia isso, antigamente não tinha isso, Hoje a gente vê também muitos filhos sair de casa e já falar mal daquela casa, falar mal daquele chão que acolheu ele ali por muito, muito tempo, sai falando mal dos dirigentes, dos zeladores de santo, que ali muitas das vezes ajudou, mas infelizmente viram as costas, sai falando mal, é o que eu vejo muito desrespeito hoje, E casas abrindo sem fundamento, casas abrindo sem mesmo saber
né, algum fundamento, é o que às vezes deixa a gente triste, né? Mas o meu caminho não é o caminho do outro, né? Eu tenho que focar, né, dentro daquilo que eu assentei para poder aprender, né? Hoje em dia não tem aquele que assenta para poder aprender, já quer já ficar de pé e muitas vezes falar, dizer, ensinar aquilo que muitas vezes nem sabe para ele, né? E Umbanda é pé no chão. Umbanda, ela nasceu da simplicidade, nasceu da humildade, né? Então é o que a gente tem que carregar, é o pé no chão, é a simplicidade, é a humildade, né? Aqueles que estão se apaixonando, né, por essa religião, né, que se apaixona de coração, que não seja, como a minha avó falava, né, não seja fogo de palha, que na mesma hora que está aceso, se apaga, né, mas que seja uma coisa que seja fervorosa dentro de si, e antes de querer vestir um branco, né, no corpo, né, que este branco esteja na alma, né, que o branco seja respeitado no local de trabalho, respeitando o seu próximo, esteja dentro da sua casa, no seu ambiente de amizade, onde que seja, que este branco esteja dentro, né? Porque vestir um branco apenas em gira, apenas em sessões dentro de um terreiro é muito fácil, né? Tá ali, veste o branco, louva o sagrado e depois sai e faz tudo aquilo ao contrário do que é ensinado e do que a religião pede, né? Que é a simplicidade, que é a humildade, que é o caráter, que é a sua personalidade, né? É ser aquilo que você é, né? E é isso. Não vem nada de mão beijada, né? Orixá não vai te dar e não dá a gente nada. Apenas o que eles dão a gente é caminho. Abertura, dão caminho, dão os ensinamentos. Mas os primeiros passos é a gente que dá. Não adianta eu estar à procura de um trabalho, sendo que eu não dou o meu primeiro passo. Só fica ali às vezes firmando vela, pedindo um orixá, pedindo um guia dentro do salão, esperando que eles vão trazer de mão beijada. Não. Isso é de nossa responsabilidade, né? O caminho, a busca incessante de qualquer que seja as realizações na vida da gente, parte da gente. Não vai partir de um orixá, não vai partir de um guia, seja ele de colinha de trabalho, não. O primeiro passo é da gente. Aí a gente sim pode ter certeza que os caminhos que foram para ser abertos, aquilo que for para ser meu, chegará. Né? Porque o que é do outro, o que é meu. Não tem essas coisas, né? Essas misturas. Né? E é isso, e é respeitar. Respeitar primeiramente o zelador. Minha avó falava que santo não tem pai, né? Que são os zeladores, né, de orixá. Né? Respeitar, né? E ter humildade de baixar a cabeça, né? De assentar para poder aprender, para que na hora certa, no momento certo, né, ele esteja apto, né, a levantar e a ensinar aqueles que vão vir atrás dele. Mas é só com humildade, com simplicidade, com respeito que vai conseguir. Né? Sem respeito, sem humildade, né, sem respeitar, não vai em lugar nenhum. Vai bater cabeça, né, de um lado, vai bater cabeça do outro e outro. Não adianta ficar mudando de terreiro. Ah, vou sair de terreiro A, vou para terreiro B, porque terreiro B é dessa forma, ou terreiro C, e assim vai levando. Não aprende. Minha avó falava uma coisa que é certa, né? A gente tem que criar raiz, né? Aquele terreiro que acolheu, você tem que criar raiz ali. Quando a raiz, quanto mais aprofundada, pode passar a tempestade que for, que aquela árvore que está bem enraizada, ela não vai cair. Ela pode balançar, mas não cai. Agora aquele filho que é verdadeiro macaco, né, que pula de galho em galho, nunca vai criar raiz, nunca vai criar uma sabedoria. Por quê? Porque não dá tempo e não cria raiz. Primeiramente é criar raiz, é respeitar a casa que você está, respeitar o fundamento. Cada casa tem seu fundamento, cada casa tem o seu jeito de trabalho, né? Só o nome que é igual, Umbanda. Mas só que cada casa ela tem seus ensinamentos, ela tem seu fundamento, né? E a gente tem que respeitar, né? Não deu certo, ninguém é obrigado a ficar no lugar onde não está sentindo bem. Mas não deu certo, sai pela mesma porta que vocês entraram, pela porta da frente, saindo de costa, para poder sempre eles lembrar você chegando, e não saindo de costa, mas sim saindo de frente. E agradecer sempre
a gente só vai conseguir o muito se a gente conseguir agradecer um pouco. Agradecendo um pouco, o muito virá no seu tempo, na sua hora. E o tempo nosso, querer nosso, é o tempo da espiritualidade, a gente sabe disso. Uns têm mais tempo, outros demoram menos, outros demoram mais, mas tudo está dentro do seu tempo e tudo está dentro da espiritualidade. Saber respeitar esse tempo, saber que as coisas, o que a gente planta hoje, amanhã a gente não está desfrutando. A gente tem que plantar, a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar para no momento certo a gente desfrutar, ou do fruto, ou se não, de uma copa, de uma sombra, de uma árvore. Mas para isso demorou tempo. E é o tempo que a gente tem que esperar, este tempo. Eu sou grato à minha ancestralidade, sou grato a quem colocou a mão na minha coroa, colocou a mão na minha cabeça. Dentro dessa toda a minha jornada, eu tive apenas em 3 terreiros, esse onde que eu fiquei 14 anos, depois tive no terreiro da Mãe Lurdinha, que é um terreiro de Nação Quieto, é um terreiro de Nação Quieto, onde fiquei um tempo bom, onde aprendi, saí também deixando as portas abertas, porque o meu ciclo, o meu tempo ali, eu passei o tempo que eu tinha de passar. Hoje, por estar com o filho acamado, numa cama, então hoje ela não toca mais. Ela apenas cuida, tem as obrigações dela, cuida, mas não tem filhos, não abre sessão, não abre trabalho mais. E fiquei um pouco afastado, dentro desse meu afastamento, abri a Tenda Espírita 13 de Maio, onde lá fiquei por 4 anos, fiquei o tempo que precisava ficar, para poder colher coisas boas e também colher coisas más, porque na vida da gente tem o bem e tem o mal, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, mas tudo serve como trampolim, tudo serve como degrau para a gente evoluir. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer, e hoje eu sou filho. Hoje eu sou filho da casa espírita Marte São Sebastião, sou filho do pai Antônio Lázaro de Omulu, uma pessoa com conhecimento enorme, uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa que tem uma caminhada e entendimento dentro da nação, dentro da religião, grandiosa. E eu estou ali para poder aprender, para poder buscar mais conhecimento, para poder buscar mais o meu evoluir, porque no momento certo, na hora certa, eu tenho certeza, como meu guia, Tranca-Rua das Almas, um dia me disse, no início de tudo, que no momento certo eu teria a casa dele. Eu espero, neste tempo dele, no momento certo, não tenho pressa para poder aprender, mas não tenho pressa para poder ter um templo, ter uma casa. Isso vai ser pela espiritualidade. E eu agradeço a todos os meus ancestrais, a todos os guias, a todos os orixás, a todos os pais e mães que passaram na minha vida, passaram dentro dessa minha jornada, porque eu trago até hoje o que eu aprendi de cada um deles. E é isso, é ser grato a Umbanda, com muita fé, humildade, simplicidade, pé no chão, sabendo que sempre tem um dia após o outro, e se nós formos merecedores de estar, que possamos dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. E viva a Umbanda, viva todos os terreiros, seja eles de qual linha de trabalho, seja eles de qual nação, e Pai Oxalá derrama as graças, derrama o seu alá, o seu manto protetor, e dê a cada sacerdócio, a cada zelador de santo, as condições de encaminhar os filhos no seu verdadeiro caminho, no seu verdadeiro propósito, e os filhos também aprendam a respeitar as hierarquias, porque sem hierarquia não se constrói o que precisa ser construído, que é uma base forte, firme e sólida. Então que é assim, é isso mesmo. Pessoal, vocês estão escutando aí o barulho de uma água. Eu vou mostrar para vocês aqui onde nós estamos, que é um local de oferendas, viu? O pai Ederson de Ogum, que acabou de falar agora para nós, nos relatou isso. Então vou mostrar para vocês. É uma bica, viu? Muito antiga, onde já se fizeram muitos trabalhos, ainda fazem,
E vou mostrar para vocês aqui, o interessante é o bambuzal, viu? De Manhaçã. Com certeza é um local muito abençoado por Manhaçã. Esse bambuzal lindo aí de nossa Manhaçã. Com certeza abençoado por Manhaçã e por todos os nossos orixás.